como foi dito aqui, só tem gente bonita, né? Graças a Deus. É um privilégio para nós estarmos juntos com vocês nesse encontro tão precioso. E há quantos anos a gente não aparecia por aqui? Olha aí, foi na semana em que o pastor Eduardo estava abrindo a congregação do Barroso, isso em 1930, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Então faz bastante tempo que nós não aparecemos por aqui para a comunhão com os irmãos, apesar de que não perdemos o contato. Marcondes e Jusileide são pastores do nosso coração. Eu lembro daqueles idos de 1900 e alguma coisa, quando nós tínhamos aqueles encontros na sala de sua casa, na intenção de desfrutarmos da palavra do Evangelho, e a gente chamava aqueles encontros de discipulado, e foi um privilégio poder compartilhar vida com vocês, foi uma grande alegria. Eu era apenas um garoto latino-americano, sem dinheiro no bolso, né? Sapato furado, roupa poída, mas Jesus sondando o coração e enchendo a alma com a alegria daquilo que é servi-lo. Bom, meu nome é Netanias, mas podem chamar de Pepe, fica mais fácil. Não vou dizer, mas já vou dizendo que Jusileide me pegou pequenininho no colo. À época ela tinha 14 anos de idade, mas é verdade, ela também era pequenininha. Então, nós temos uma conexão familiar antiga. Meu pai foi pastor dos pais dela lá no passado, lá no começo, na Assembleia de Deus, lá no Eusébio. E então, nós temos essa integração de fé e vida, e para nós é um grande prazer. Sou casado com a mulher perfeita para o homem imperfeito, né? E Deus foi muito gracioso e misericordioso comigo, tratando-me com tanta benevolência no plano familiar, me dando a parte mais preciosa que eu costumo chamar de a melhor parte de mim. Dona Sara Jane, ela não gosta de ser chamada de Sara Jane, ela prefere ser chamada de minha princesa, aí ela se derrete toda, mas é uma grande alegria e um privilégio para mim poder caminhar ao lado de uma mulher tão preciosa, tão importante. Dito isso, queridos, não sou eu quem começa este momento, eu gostaria de chamá-la aqui. Normalmente ela se expressa melhor do que eu, ela consegue falar as palavras certas, colocando-as de maneira mais prática ao entendimento de todos. E, portanto, eu costumo repetir que ela, sim, é a melhor parte de mim. Então, que ela venha aqui agora e assuma esta posição tão complicada que é falar para pessoas tão importantes como são vocês. Oi, meu nome é Sara. Ele está fugindo porque esse assunto, sabe, ele é meio tímido. Ele sabe que eu sou mais descarada, ele não queria dizer. Quando fala em sexo, né, os homens eles não gostam muito de conversar sobre essas coisas. Infelizmente, nossos pais eles nos criaram com muitos tabus. E os nossos pastores, os pastores mais antigos também. Então, esse é um assunto meio que incomoda, né? É um assunto que constrange. Mas a gente precisa entender que sexo foi a melhor criação de Deus, né? E nós precisamos tirar da nossa cabeça aquilo que perverteu o lado sexual, que foi a pornografia, né? A promiscuidade, a prostituição. Essa parte é feia. Mas o sexo na sua origem é o melhor presente que Deus pudesse dar para um casal. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, vai ser muito rápido. Em Cantares, que é um livro às vezes até proibido para algumas igrejas mais convencionais, né? Porque diz que é muito explícito. E eu acredito que se Deus deixou tão explícito algo de prazer, é porque o prazer foi Ele que nos deu, da forma certa, dentro do casamento, né? Existe sexo seguro, é dentro do casamento. É o sexo da bênção.
Capítulo 5 de Cantares, a partir do versículo 2, nós vamos tratar de um assunto que é muito complicado e a gente tem visto os casais se acabando hoje, né? Se desmanchando. E ela diz: eu dormia, mas meu coração estava desperto, quando eu vi meu amado bater a porta e chamar. Abra a porta para mim, minha amiga, ou minha querida, minha pomba, minha perfeita. Minha cabeça está molhada de orvalho e o meu cabelo úmido do sereno da noite. E eu respondi: eu já tirei a túnica, eu vou ter que me vestir de novo? Eu já lavei os pés, vou ter que sujá-los novamente? Meu amado tentou destrancar a porta e o meu coração se agitou. Levantei-me de um salto para abrir a porta ao meu amor. Minhas mãos destilavam perfume e dos meus dedos pingava mirra quando puxei o ferrolho, abri para o meu amado. Mas ele já havia partido. Meu coração quase parou de tristeza. Eu procurei por ele, mas eu não o encontrei. Eu chamei por ele, mas ele não respondeu. Nós temos nessa palavra duas pilares, duas colunas que sustentam o casamento. Nós temos essa cara aí, ele falou que a Jusileide pegou ele no colo, mas era quase da mesma idade, viu? Nós temos 22 de casado, faz muito tempo, mas parece que foi ontem. E essas duas coisas, elas nos faltaram muito, e nós sofremos muito, e nós já pensamos em nos divorciar. Mas quando a palavra de Deus ela entra no nosso coração e nós não cumprimos a palavra de Deus só naquilo que nos interessa, mas ela toda, é obediência radical. A gente entende que só há um casamento, que nós não temos a escolha de que se não der certo, separa. E o que a gente faz com os casais que se separam? Tudo bem, o Senhor é misericordioso, o Senhor abençoa, mas você não vai viver intensamente o que você poderia viver com aquele casamento que foi escolhido, com aquele casamento que foi tão caro, né? Tão caro para você, não preço de valor financeiro, mas preço de que você investiu todos os seus sonhos e as suas expectativas. E deixa eu dizer uma coisa para você: vale a pena continuar tentando. Só conseguimos ser uma só carne com uma pessoa, né? Assim, não com nossos filhos, não com os nossos pais. E uma vez quase que eu apanho no meu trabalho, porque eu fui dizer que o Pepe era mais importante para mim do que os meus filhos. Você tá louca? Como é que uma mãe diz uma coisa dessa? Que mãe desnaturada é essa? Que ama mais o marido do que os filhos? Eu disse: você não conhece o meu marido, você não conhece o meu Deus. Porque os meus filhos, eles não são criados para mim. Filhos são barcos, nós é que somos o cais. Eles foram feitos para irem, né? Para andarem, para navegarem. Um dia eles voltam para tomar a bênção, para tomar um café. Mas somos nós que vamos ficar velhinhos juntos. Por isso que o marido é mais importante para a esposa. Mas os meus filhos são mais importantes. Talvez porque você não desenvolveu intimidade com seu marido o suficiente. Ou porque às vezes os homens mandam mal mesmo, né? Ou às vezes é a mulher que manda mal, é a dona encrenca. A mulher encrenca até se o homem entrar com o sapato sujo dentro de casa. O pobre não pode deixar a toalha em cima da cama, assim, um vacilo, né? E se ela tiver de TPM, meu amigo, não tem coisa pior. Ele acha melhor ir pro deserto, num treinamento do exército, do que viver aqueles dias de TPM. Mas a gente consegue desenvolver o amor, como disse a Jusileide aqui, se entregando por inteiro. E nessa passagem que a gente leu, a gente vê os dois erros do casamento. Primeiro, o homem. Em que é que você erra, homem? Na falta do diálogo. Homens não conversam. A mulher, ela começa a se preparar sexualmente, ela começa a se preparar, o corpo dela começa a sentir, ela é igual fogão a lenha, né? Tem que soprar bem muito para ela pegar fogo. Os homens são mais automáticos, né? Só acender o botão. Homem, ele se excita, ele gosta do sexo, ele quer o sexo pelo que ele vê.
E às vezes, irmãos, às vezes a gente vai aconselhar, nós somos sempre conselheiros, né, Jussi? Nosso gabinete vive cheio de casal com problema. Aí ele diz assim, pastor, ele não me procura mais. Ele diz assim, minha filha, pois pare de dormir com camisa de político. Dorme com as roupas tudo furadas, umas calcinhas cheias de joaninha, de florzinha. Né? Vista uma coisinha mais bonitinha. Sovaco cabeludo. Não sei. Gente... A noite é uma festa. A tua cama é uma santidade. A noite é uma criança. E um dia eu saí do banheiro muito cheirosa, muito arrumada, né? As camisolinhas direitinho, porque a gente é pobre, mas a gente é limpinho. Aí meu filho disse assim, pra que a senhora dorme toda desse jeito? Eu digo, vai casar, que um dia você entende. Você só tem 14 anos. E às vezes, irmãos, nós somos muito controversos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Começa dentro de casa. Quem é aí que guarda os copos de geleia e de extrato para dar por da família? E quando a visita chega, oferece a taça? Para quem a gente mais ama, a gente dá os lençóis rasgados e deixa os bons para as visitas, para os estranhos. Não é assim? Parece que a gente não entende a noção do que é amar por inteiro. É preparar o melhor lençol. A nossa cama vive arrumada, né, amor? A nossa cama vive arrumada. A casa pode estar uma bagunça, mas o nosso quarto está lá todo poderoso, preparado. O nosso altar para o sacrifício. É desse jeito. Mas onde é que nós erramos? E por que não fazemos tanto sexo? E deveríamos fazer, sabe por quê? Porque se Deus quisesse que você andasse com a sua irmã, você só tinha irmão da igreja. Mas Ele mandou você casar com uma pessoa. É para fazer sexo. Ai, irmã, pelo amor de Deus, seja espiritual. Meu irmão, se fosse para ser espiritual, Ele não dizia que a gente ia ser uma só carne. Ele disse que a gente ia ser um só espírito. Com Ele, com o marido, com o cônjuge, é uma só carne. Quando Adão olhou para Eva, ele disse, eita pau, essa daí é carne da minha carne. Porque ele tinha olhado para a girafa e não dava certo. Ele olhou para a elefanta, não dava certo. Não parecia com ele. Mas ele olhou para a mulher e ele disse, essa é igual. Essa é carne da minha carne. É nessa aqui que eu vou me deleitar. Ele sentiu prazer. E quais são? Fala logo, mulher, esses dois erros. O homem não conversa. Ele quer que ela adivinhe pelo pensamento, pelos olhares. A pobre passa na frente da televisão e ele diz, para ela sair do meio, né? Aí, quer jantar? Se for aí olha assim para ela e diz assim, né? Quer ir lá pro quarto depois. É tudo, a mulher tem que adivinhar. E quando ela começa a falar, porque a mulher fala pelos cotovelos, ela fala 5.000 palavras a mais que o homem por dia. Vocês precisam compreender isso. Mesmo que vocês não escutem tudo, mas façam de conta que escuta. Diga, eu sei, minha filha, eu lhe entendo. Não tem coisa melhor do que uma mulher brigando e você dizer que entende. Você se colocou no lugar dela, ela para de brigar na hora. Mesmo que você não tenha se colocado, seja só estratégia para calar a mulher. Sabe o que mata a mulher? Ela está querendo discutir a relação, conversar com você, e ela vai, parece assim uma roda gigante, ela toca na mesma ferida o tempo todo, ela só fala a mesma coisa. Aí você diz assim, peraí, eu vou sair que eu não quero discutir. É mesmo que matar ela. Brigue, mas não saia. Ela gosta de ouvir até uns gritinhos, mas ela não gosta de que você deixe ela na mão. Prepare sua esposa para que ela sinta prazer em você. E aí, essa é a falha dos grandes homens de Deus. E porque os casamentos começam a afundar. A falta do diálogo. E quando você não conversa mais, você fica sem intimidade. A falha da mulher é não provocar essa intimidade. Nós lemos um texto, ele diz, abra a porta, pomba minha, mulher linda, minha amiga, minha mulher perfeita. Quantos de vocês têm dito para suas esposas o quanto vocês acham elas lindas? Quantos de vocês têm mostrado para elas mais as qualidades do que os defeitos? Ele diz que eu sou muito briguenta, barulhenta, só falo alto. Mas ele só diz isso quando já está no extremo. Ele passa o dia me chamando de gostosa, de princesa, que eu sou a parte melhor da vida dele. Isso é um exercício diário, não é fácil. Quem disse que é fácil manter casamento? Fachada é fácil.
Manter casamento de verdade é difícil. Mas não há coisa mais prazerosa do que um casamento na presença do Senhor. Nunca perfeito, mas um bom casamento que sirva de referencial. Um casal lá novinho da nossa igreja ia casar e disseram assim: vocês têm certeza que vocês vão casar? A cada 10 casamentos, 6 ou 7 terminam em divórcio no 5º ano. Ele disse: mas os meus pastores estão casados há 22, eu vou olhar para o que dá certo e não para o que dá errado. E você vai dar certo. Pague o preço. A mulher precisa dar a intimidade. Veja a preguicinha dela. O marido está lá: pomba minha, querida minha, eu estou molhado do orvalho, eu estou ardendo de prazer, abra a porta para mim. E ela disse: mas eu já estou dormindo, já tirei a roupa de cerimônia, eu já lavei os pés, eu vou me sujar. Voltando para o nosso contexto. Ei, mulher, ei, gostosona, ei, hoje, hein? Não, amor, tô com uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça, uma dor não sei aonde. Não, hoje eu estou muito estressada. Hoje aquela... Ai, se eu pudesse eu tinha matado aquela fulana no trabalho. Hoje eu estou com cabeça. Porque a mulher, ela é muito emocional. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, mulher. Se você deixar, e se você quiser, o teu marido quer sexo todo dia. Não é verdade, homens? É verdade. Esse negócio de você só dar uma vez e outra não, uma vez e outra não, ceder aqui, outra não, mais dor de cabeça do que vontade, vai fazer, sabe o quê? Abrir a porta do tentador para ele. No trabalho, no ônibus, no lugar onde ele for visitar. Aquela meninazinha bonitinha que tá doida para pegar teu marido. Não existe homem feio. Não existe mulher feia. As oportunidades acontecem. Ei, mulher, tu é uma cabeça. Quando ela percebe que o homem está lá, ele está tentando abrir a porta, é a força, porque o cabo está... Aí ela diz: espera aí, o homem está querendo. Aí ela diz que ela começa a sentir o prazer, o perfume, aquele cheiro do cio começa a subir, né? Aí ela diz: opa, vou abrir a porta. Quando ela vai abrir, ele já não está mais. O casal perde a intimidade. Vocês não sabem mais conversar. O sexo não é legal. É vucu-vucu e vai-se embora. A mulher não mostra prazer, parece uma geladeira. Está fazendo por obrigação. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus fez o teu corpo perfeito, cheio de hormônios. E você pode sentir prazer, sim. Cabeça, ajeita a cabeça, que o corpo funciona. Homens, comecem a conversar, a ouvir e a falar, a dialogar, a contar suas fraquezas, a pedir ajuda, a dizer que precisa de sexo sim, que não percam a intimidade, que você a deseja. Mas ela engordou, não tem problema, meu filho, pega no pneuzinho e dá legal. Não tem problema, ela vai envelhecer e você vai continuar amando, porque eu nunca vi o amor acabar. Amor não acaba. Amém? Mulheres, criem um momento de intimidade. Vão dormir bonitas, arrumadas, cheirosas, preparadas. Porque se você vacilar, ele quer toda noite. É isso que falta. Lá em casa, quando nós estamos em luta espiritual, aí, minha filha, não é só jejum não. Jejum de comida não. É sexo, não é jejum não. É aumentar o sexo. Porque quando a luta é espiritual, o casal precisa estar de pé. E a função do casal não pode ser deixada de mão. Paulo diz: se entreguem às paixões, a paixão um do outro. Pague a ela a devida benevolência. Olha, faz bem, fazer sexo faz bem. Paulo diz que a devida benevolência. Pague todos os dias. Vocês só fiquem alguns momentos, alguns dias sem fazer amor, só para orar e jejuar. Mas depois voltem e comecem a fazer de novo, para que o diabo não tente. E mantenha o seu casamento firme e forte, inabalável. Esse mundo está precisando de casamentos fortes. Seja o seu casamento a referência que eles precisam. Amém? Deus abençoe. Bem, eu acho que ficou claro, né?
Ela tem mais facilidade de lidar com as palavras do que eu. Bom, queridos e queridas, fazendo uma pequena adição ao que já foi dito, tudo isso é a estrutura da relação mais íntima, do núcleo duro da vida conjugal, da parte estrutural essencial do que nós chamamos de intimidade. Agora, é interessante que quando nós construímos uma edificação, quando nós elaboramos uma estrutura da construção civil, nós temos aqui um semi-engenheiro, né, que você me disse? Nós temos um quase engenheiro aqui. Tive o prazer de apertar a mão dele para ver se eu me torno um também. Quando vamos erigir uma construção, nós, depois de tê-la pronta e passados os anos, nós precisamos de uma coisa chamada conservação. E quando essencialmente vemos que há algumas fissuras ou desgaste natural pela passagem do tempo no material da construção, nós precisamos reformar. Às vezes, uma infiltração numa parede, uma trincadura num cano, numa junta que começa a gerar a mesma infiltração, às vezes uma rachadura, outras vezes um problema no teto, outras vezes curto-circuito na instalação elétrica, e de repente nós percebemos que algo está fora do lugar, que não está funcionando como houvera sido elaborado para funcionar. Por conseguinte, nós precisamos fazer uma reforma, ou pelo menos uma verificação para vermos onde está o problema. Nós, no casamento, tendo a relação sexual, e eu sei que é difícil para muitos de nós tratarmos disso, porque, como já foi dito pela melhor parte de mim, tratar de sexualidade é uma coisa muito complicada para a maioria, porque são assuntos que foram elaborados para ficarem debaixo de 7 chaves e não serem pronunciados em público. E o mais interessante é que achamos muito natural muitas vezes que a televisão faça isso e inclusive introduza dentro de nossas casas, através do vídeo, estruturas equivocadas de sexualidade. Mas a sexualidade é um presente de Deus para o bem do casal, para homem e mulher, dentro da estrutura da conjugalidade. O mais interessante é que essa concessão que Deus chama de crescer, multiplicar, povoar e dominar, entenda, 4 estruturas que Deus dá como concessão ao homem para ser quem ele é e chegar a dominar toda a estrutura planetária, passa pela união conjugal na sexualidade entre homem e mulher. Já foi tratado especificamente sobre isso aqui, mas existe algo, e aí a preservação, que nós vamos encontrar em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Porque toda estrutura precisa ser cuidada e preservada, na intenção de que ela não sofra rupturas, e sofrendo rupturas, ela venha a desabar. É preciso manter as paredes em pé. É lógico que existem algumas coisas numa estrutura como essa que vão gerar fissuras e problemas estruturais. Cupim de terra é uma das coisas que mais geram problemas estruturais, trincaduras, ferrugem nos ferros que não ficaram bem cobertos pelo concreto e, por conseguinte, vão causar problemas que poderão, no futuro, uma vez não tratados, causar a ruptura e o desmoronamento daquela estrutura. E a nossa vida conjugal, do ponto de vista da sexualidade, também pode sofrer as infiltrações de uma vida relapsa, desse ponto de vista específico, que no caso é a sexualidade.
Hebreus capítulo 13, versículo 4, vai me afirmar o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, assim como o leito sem mácula, pois aos imorais e adúlteros Deus os julgará. E aí eu pego esta ponta do leito sem mácula. Quando aqui trata de leito, o que acontece no leito? Como ela disse, o nosso está sempre arrumado, com lençóis limpos, porque lá é o nosso altar para o sacrifício, sim. É lá que nós vivemos a nossa intimidade plena, que nos ofertamos um ao outro em plenitude. E ali vivenciamos a grandeza daquilo que estabeleceu para homem e mulher na relação do casamento. Mas estão proibidas as aventuras. Deus, nesse ponto de vista, ele é anti-aventuresco. Deus se põe completamente contra a que eu saia da ambiência da fidelidade. Deus exige que eu mantenha esta estrutura sempre revisada e limpa. Eu sou do tempo em que carro tinha carburador, não era? Você também é desse tempo, não fuja não. Carro tinha carburador. Tem algum mecânico aqui? Não, né? Mas para quem entende um pouco de mecânica, não podia haver uma minúscula partícula estranha no combustível. Caso contrário, o giclê não permitiria a passagem do giclê antigo. Gente, essa cara de garoto esconde meio século de vida. Então, o giclê não permitiria a passagem do combustível, por conseguinte, a queima não seria possível e, consequência final, o motor pararia e o carro não sairia do lugar. Na relação conjugal dentro da sexualidade, existem possibilidades inúmeras. E veja bem, as oportunidades são para todos. Nós vivemos em um mundo mau. Nós vivemos em um mundo mau. E as possibilidades de desviarmos os nossos pés, tanto para a esquerda quanto para a direita, são múltiplas. E muitas vezes nós nos deparamos com estas possibilidades. E não apenas nós homens, mas também as mulheres são confrontadas com a possibilidade de envolver-se com aquilo que é aventuresco. Muitas vezes, até mesmo baseando-se na ausência daquilo que gostaria de ter, como por exemplo, um elogio do esposo, um elogio da esposa, um diálogo mais franco, mais aberto, ou um olho no olho. Minha esposa gosta muito da lua. Ela disse que eu não gosto da lua, mas isso não é verdade. Eu gosto da lua, né? Mas uma contemplação ao luar, não sei, um jantar à luz de vela, talvez não, a gente vai acabar errando o garfo, mas um jantar a dois, deixar os filhos em casa. Às vezes falta aquela partilha, e mais principalmente porque eu percebo que as mulheres, em sua maioria, não querem que o homem tenha muito dinheiro. Se tiver, muito bem, mas elas gostariam que eles estivessem mais presentes e que eles fossem mais exclusivamente delas. Às vezes nós estamos muito divididos. E sabe, às vezes somos mais capazes de elogiar uma figura feminina externa do que propriamente a nossa própria esposa. Às vezes estamos tão envolvidos nas nossas pequenas encrencas, coisinhas de somenos ali do cotidiano, que vão começando a tirar a nossa paciência e tirar um pouco da graça do convívio e a fustigar como se fosse uma pedra no sapato num caminho longo.
e de repente a gente fica sem vontade de dar aqueles elogios, de dar aquele sorriso, de dar aquela resposta mais tranquila, mais pacificadora, e acabamos ficando turrões, embrutecidos, como que a outra parte tivesse provocado em nós uma espécie de calo que aquele sapato de sola grossa não consegue mais machucar. E de repente somos como que insensíveis. Isso não pode acontecer, porque há riscos em tudo isso, e nós corremos o perigo de cairmos em muitas armadilhas. Eu já ouvi muitos pregadores dizerem que o mundo não tem nada para oferecer. Mentira. O mundo tem muita coisa legal para oferecer. Coisas coloridas, cheirosas, gostosas, atraentes, aventurescas, que podem proporcionar as sensações mais versáteis possíveis. Sensações estas que podem me gerar vícios, inclusive. O mundo pode colocar diante de mim e de você possibilidades tão maravilhosas e fantásticas, que muitas vezes elas são sim capazes de nos encantar e nos levar numa oportunidade qualquer. E aí nós caímos no encantamento e naturalmente caímos na armadilha. E nos preservarmos disso chama-se manter o leito sem mácula. A pornografia hoje é uma parte muito perigosa e tem levado muitos casamentos à bancarrota. Porque a pornografia está disponível, e homens, não se preocupem não está disponível apenas para vocês, está disponível para as mulheres também. Não somente os homens visitam sites ou clicam em links que lhes ofereçam uma viagem sexual virtual. As mulheres também têm esta oportunidade, porque isto lhes está disponível ao toque de um dedo na tela de um celular, longe da vista de qualquer pessoa que possa fazer a fiscalização. É assim. Da mesma forma, da mesma maneira, os grupos de bate-papo, os grupos de mensagem, as redes sociais estão repletas de oportunidades, como por exemplo, encontrar aquela antiga namorada, aquele antigo namorado, aquele antigo contato, aquele esquema lá do passado que fez parte de tantas coisas e tiveram tantas coisas juntos, aquelas lembranças que já foram lançadas no esquecimento, porque você agora tem alguém que caminha consigo numa aliança diante de Deus. E como disse Ezequiel, é melhor não fazer pacto do que fazer e não cumprir. E aí, de repente, nas redes sociais, nestas grandes viagens que se faz conhecendo ou reconhecendo pessoas, talvez uma armadilha esteja disponível lá. E eu estou colocando aqui apenas algumas das possibilidades. Existem muitas outras. Minha esposa já falou das possibilidades no trabalho, das oportunidades no ônibus, no metrô, numa viagem em que você foi só. E é interessante que normalmente começa de um modo muito simples, muito fugidio, muito singelo, comum, como se não fosse erro algum. Mas abriram a porta, começa com o destrancar da chave. E nós precisamos manter a porta dos nossos casamentos fechada para as oportunidades que gerarão a desonra. Porque a desonra traz para dentro das nossas casas o escancaramento da fresta para a entrada do que é maligno.
E o diabo, ele não precisa de muitos espaços para entrar e permear a vida de quem quer que seja. O maligno, está escrito sobre ele que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele não precisa de muitos espaços ou de muitas condições. Ele só precisa que lhe seja oportunizada uma pequena possibilidade. E aqui nós temos diante de nós o mandamento de que é nossa responsabilidade a reforma contínua daquilo que possivelmente esteja sofrendo infiltrações pelos nossos comportamentos. Às vezes, nós, donos de casa, não cuidamos bem do encanamento e ele quebra ou ele entope. Às vezes nós, donos de casa, não cuidamos bem da parte elétrica e de repente a nossa casa tem uma pane elétrica, um curto-circuito geral e nós perdemos toda a estrutura de eletricidade da nossa casa. Esquecemos de cuidar. O nosso leito é uma parte extremamente importante. Não é a limpeza da nossa casa que importa mais. Mantenha a sua casa limpa. Mantenha a sua casa arrumada, cheirosa. Não é o tapete, não é a cortina, não é a mobília da casa que é mais importante. Não é a roupa lavada, bem engomada, guarda-roupas bem arrumados, tudo em ordem, banheiros limpos e perfumados. Mas essencialmente, o poder sentar e em honra olhar nos olhos do outro sem culpa. Não existe nada pior para alguém dentro de um casamento do que olhar para o cônjuge e você saber que você é culpado de alguma coisa, que existe uma mancha provocada por você, por causa de uma escolha e de um envolvimento que você não soube evitar. E isto causa disfunção e vai gerar um ponto de inflexão lá na frente que pode ser o baque que vai fazer desmoronar a sua família. Não permita que o seu leito seja maculado. E o leito é apenas a cama? Não. A sexualidade dentro do casamento não pode mais ficar sendo compreendida sob o simplismo de ser a mera genitalidade, em que um homem acopla-se genitalmente a uma mulher. Não. A minha sexualidade é o meu comportamento cotidiano sobre mim enquanto ser sexual. A minha relação com o outro num todo. Eu preciso, como homem, respeitar todas as outras mulheres. Casadas ou solteiras, eu preciso respeitar todas as outras mulheres. Em benefício daquela com quem eu tenho uma aliança. As mulheres precisam respeitar todos os outros homens, casados ou solteiros, em benefício da aliança que ela tem com o seu homem, porque isso é santo diante de Deus. A roupa que eu visto fala muito sobre o meu comportamento. O meu olhar também faz parte da minha sexualidade. Como eu me porto socialmente entre outras pessoas, o meu conversar, a minha verbalização também é uma forma sexualizante. E eu preciso tomar cuidado com tudo isso. Porque sexualidade não será meramente a acoplagem genital. Sexualidade é quem eu sou quando encaro a vida sexual. Aqui e em todo o meu corpo. Tudo isso
é parte da minha sexualidade e precisa ser preservado em santidade. Caso contrário, será uma parede infiltrada que em breve irá cair. Não permita infiltrações nas paredes da sua estrutura sexual. Não negocie princípio algum. Não ceda um único milímetro, por mais vontade e possibilidade que tenha. Não ceda, porque pode ser gostoso na hora, mas as consequências são destrutivas e devastadoras. Almas já foram para a condenação eterna por causa disso. E famílias inteiras foram destroçadas por causa de uma minúscula decisão de aproveitar uma oportunidade encantadora, porém fugidia e perigosa, o que a gente chama de proibido. E é interessante que Deus, Ele nos cerca de cuidados e preceitos para que nós sejamos sempre zelosos quanto à nossa estrutura física. Gente, é incrível como Deus é zeloso e cuidadoso, até mesmo com o que o seu povo fazia, com as fezes na cidade, na tribo, na vila. Deus deu mandamentos até para isso, que é uma coisa de somenos comum, que deveria ficar soterrado em algum ponto. Até nisto Deus é zeloso e cuidadoso. Imagine para este ponto central, que é a ideia principal de Deus, a construção familiar. Ela está na origem do propósito de Deus. E família é uma ideia perfeita que Deus elaborou para construir a humanidade sob o bem e o governo dele mesmo. Então, que para a glória de Deus, nós nos ofereçamos ao outro como a melhor parte que ele pode encontrar nesta vida. Que nós nos ofertemos continuamente ao outro, não apenas do ponto de vista genital, mas principalmente do ponto de vista afetivo, generoso, bondoso, receptivo, pacificador. Que nós, como cônjuges, sejamos o lugar do equilíbrio, o melhor lugar aonde o outro gosta de chegar e ficar. Isto não tem preço. Minha casa, minha esposa são o melhor lugar para onde eu gosto de voltar. Eu digo para ela, eu nem queria ir, porque não gosto de sair. Tanto bem eu encontro nela e no lar que ela proporciona, que não é a estrutura física da casa onde moramos, mas é o que ela representa para mim. De tão preciosa que é, não gosto de sair de perto. E quando preciso sair, gosto de voltar logo, para que estejamos de novo, juntinhos, pertinho um do outro. Porque isto é bênção, pelo bem que ela me faz. Te faço bem, meu amor. Oh, Jesus. Gosto de fazer bem a ela e ser bem para ela. Porque o melhor presente dado por Deus precisa ser tratado como benevolência do próprio Deus e honrado porque veio das mãos de Deus. Eu queria cantar um cântico rapidinho com vocês. Ele é bem antigo, inclusive também é da Melissa. Você cantou um hino da Melissa aqui, eu queria te imitar. Eu não sei, o violonista é muito bom, o cara sabe das coisas. Você conhece aquele cântico que diz: o amor é uma fogueira, é fogo que ateia a candeia do coração. É o sentimento mais profundo, mais bonito desse mundo. É o amor. Será que a gente consegue se entender? Oi? O amor é uma fogueira. Oh, glória, maravilha. Quem sabe, sabe. Quem pode, pode.
Se agarra aí, se abofela com quem está do seu lado. Logicamente que é a parte mais preciosa de você. Agarra, cheira. Pode beijar se quiser. Tá bom? Vai nessa sua força. Foi Deus que te deu. Trate bem, porque é presente do Pai Celestial. Eu tinha 24 anos quando casei com essa moça. E eu malhava, né? Eu malhava, né? E, enfim, e de repente o tempo passa, o efeito da gravidade vai trazendo suas consequências sobre o corpo da gente. E eu aprendi que eu devo celebrar a minha vida na estação própria. Eu vejo que o mundo hoje oferece a oportunidade de você pegar uma de 40 e trocar por 2 de 20. Jamais farei isso, porque entendo que presente de Deus não se lança fora. E aquilo que Deus coloca na nossa vida é para ser celebrado e preservado o tempo inteiro. E amor não tem nada a ver com sentimento, apesar de gerar sentimento. Amor é a decisão. E a decisão é celebrar a Deus todos os dias a melhor parte dele que foi colocada em mim, a minha esposa. Então agarre quem está aí do seu lado, pode cheirar, pode beijar, o que você quiser. Quer dizer, não tudo, claro. Espere terminar, você chegar em casa, e se você for casado, se não, deixe de enxerimento, vai se aquietar, vai conversar com o pastor, marcar a data do casamento, passa no cartório para deixar tudo direitinho, arrumadinho. Dá um ré pra mim aí, Cristas. O amor é uma fogueira, é fogo que ateia a candeia do coração. É o sentimento mais profundo, mais bonito deste mundo. É o amor. Nos faz acreditar, nos dá forças para lutar, faz da gente um vencedor. Pois onde existe amor, não há guerras, não há dor, só amor, só amor capaz de unir os corações. Só amor pode tudo. Só amor faz a gente ser feliz. Só amor nos faz olhar pra frente. Fogueira, é fogo que ateia a candeia do coração. É o sentimento mais profundo, mais bonito deste mundo. É o amor. O amor nos faz acreditar, nos dá forças pra lutar, faz a gente um vencedor. Pois onde existe amor, não há guerras, não há dor, só amor, só amor é capaz de unir os corações. Só amor pode tudo. Só amor faz a gente ser feliz. Só amor nos faz olhar pra frente.
olha pra frente. Aleluia. Eu quero chamar a minha princesa. Queria convidar você de pé. Nós queremos orar com você e por você. Pedir pela sua vida, pela sua conjugalidade, pela sua casa, pelo seu desafio familiar. Orar, se você já tem filhos, pelos seus filhos. E pedir ao Altíssimo que o seu leito permaneça estruturado sobre a santidade e sobre a plenitude do propósito perfeito de Deus. E que nunca, nem você, nem o seu cônjuge, negociem princípios, mas se mantenham ilibados, porque mesmo que seja difícil, e não será fácil, vocês se manterão sempre debaixo dos auspícios de Deus, quando permanecerem sob a verdade de Deus. Quando nós não negociamos princípios, não precisamos clamar por milagres. Vamos orar. Pai Celestial, diante da Tua presença, como casais, marido e mulher, pais ou não, mas confiantes na Tua bondade, sabendo que a ideia da família é Tua. O Estado pode até tentar organizar do ponto de vista jurídico, legal, a família, mas ele não pode apropriar-se da ideia do que é família, porque o Senhor é o Criador do marido e da mulher. O Senhor é o estabelecedor da ordenança do crescei e multiplicai. O Senhor é absoluto quando diz: unir-se ao homem e à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Lá na origem está descrito que é osso do osso e carne da mesma carne. Então, Pai Celestial, nosso pedido é: nos mantenha imaculado quanto a este propósito, nos mantenha plenos e conectados com esta verdade inegociável e nos conceda a condição, a força, a energia e ao mesmo tempo nos dê sabedoria e discernimento com os necessários encaminhamentos para não falharmos neste propósito. Em nome de Jesus, nos ajude a nós, maridos, ajude a nossas esposas, a que sejamos plenamente um do outro, sem reserva, sem contaminação externa, apenas o poder do Teu Espírito Santo conduzindo nossas escolhas, nossos posicionamentos, nossas intenções mais íntimas, tudo esteja sob o crivo da Tua vontade. Sim, Senhor, nos encha de um espírito excelente, a ponto de, mesmo com toda a dificuldade, mesmo debaixo de angústias e aflições, nunca negociemos os princípios da Tua vontade e Te sejamos fiéis em tudo, porque manter a pureza no casamento é, antes de tudo, nos mantermos fiéis ao nosso Deus. Te pedimos força e graça para que isto seja verdade em nossas vidas o tempo inteiro. Não permita que sejamos surpreendidos. Não permita que o mal consiga alguma abertura na nossa existência para entrar e causar influências nefastas, mas pedimos ao Senhor, nos guarneça por todos os lados, que estejamos sempre vigilantes e que sejamos continuamente prudentes para que nossos casamentos e, portanto, a nossa família esteja inteira, esteja em pé e esteja em paz, sustentada em
graça e no poder de Deus. Muito obrigado, Paizinho. Em nome de Jesus, nós te celebramos. Abençoa a vida dos teus servos, pastores Marcondes e Jusileide. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Eduardo, sua esposa, pedindo ao Pai Celestial que a tua glória esteja sobre eles, a tua graça os sustente e a tua mão poderosa sempre os conduza nessa trajetória de vida e fé. Pedimos pela fé e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Limpeza. Tem que fazer a asepsia primeiro, né? Bote R$20 aí.